Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 12. Quero ler com vocês esse texto de Romanos, capítulo de número 12, versos 1 e 2. Nós conhecemos muito bem esse texto. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, apenas do texto de Romanos. Epístola aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. E a palavra de Deus aqui nesse texto de Romanos 12 nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ainda antes. Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te damos graças nesse momento, porque temos o privilégio, a grande oportunidade de estarmos diante da Tua palavra e na Tua presença nesta hora. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao coração de cada homem e mulher que está neste santuário. De maneira, ó Deus, que os nossos corações sejam confortados, consolados, corrigidos e exortados segundo o desejo e vontade do Senhor. E que se, ó Deus, existir em nosso meio alguém cuja vida está em cadeias, em prisões, nós te pedimos em nome de Jesus, que esses grilhões sejam quebrados, partidos pelo poder do teu sangue, que haja liberdade no coração e na mente para acolher a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nessa noite eu quero meditar com vocês sobre uma das coisas que são mais importantes para a nossa vida. Eu quero falar sobre como é possível você e eu vivermos dentro da vontade de Deus. Existem muitas coisas que são importantes para mim e para a sua vida. Existem muitas coisas que nós consideramos na nossa vida como coisas preciosas. Mas sem dúvida nenhuma, nada é mais importante para a minha vida e para a sua vida do que saber qual é a vontade de Deus e como viver de acordo com ela. Porque muitas vezes nós sabemos, as pessoas até conhecem, mas elas não fazem, não praticam, não vivem de acordo com isso. Nesse texto, quando nós abrimos a palavra de Deus aqui na Epístola de Romanos, o apóstolo Paulo, ele vem tratando na Epístola de Romanos sobre o sacrifício de Cristo, sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus morreu por mim e por você, e a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, não é mais necessário sacrificar animais para fazer expiação pelos pecados, para que os pecados das pessoas fossem perdoados. Paulo vem tratando disso, e Paulo chega e diz que Jesus, o meu e o seu sacrifício, Ele o fez na cruz do Calvário. E quando Jesus faz esse sacrifício na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que Jesus varreu todas as vítimas mortas do altar de Deus, porque no altar se levava sacrifício, mas o sacrifício chegava no altar já morto. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele varre do altar de Deus todo o sacrifício morto. Deus não quer isso mais agora. Agora você e eu devemos entregar, diz aqui a palavra de Deus, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, junto com o nosso culto racional. E aí, quando Paulo para de falar sobre todo o sacrifício de Jesus, ele chega nesse capítulo 12 e começa aqui nesses 2 versos a trazer para mim e para você sobre como uma pessoa, como alguém pode viver dentro da vontade de Deus e de acordo com ela. E como é que alguém
Como é que você, como eu, como nós, podemos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus? Preste atenção naquilo que a palavra, as escrituras sagradas nos revelam nesse texto. Como é que alguém pode viver dentro da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus? Então veja, em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz que nós vivemos dentro da vontade de Deus quando nós temos a coragem, a determinação de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Repita comigo: eu preciso, não, mais forte, eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo a Deus. Preste atenção, o verso 1 diz assim: que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nosso corpo, diz aqui a palavra de Jesus, ele precisa e deve ser colocado no altar do Senhor e nunca deve ser tomado de lá, nunca deve ser retirado de lá. Nosso corpo, ele não deve ser um instrumento, como muita gente tem feito aí fora na sociedade. Ele não deve ser um instrumento de prostituição, de impureza, nem deve ser um veículo para a gratificação apenas dos desejos sexuais, como as pessoas estão fazendo por aí. A sociedade moderna, a sociedade de hoje, ela idolatra o corpo, ela cultua a beleza e a força, e é por isso mesmo que as academias de ginásticas, elas estão lotadas e as pessoas gastam rios de dinheiro com o seu corpo, com o embelezamento da sua aparência, porque o corpo que elas têm, elas estão cuidando dele para se apresentar na vida de uma maneira mais bonita, mais agradável. Mas antes de qualquer outra situação, você e eu temos que entender que o nosso corpo precisa ser consagrado a Deus e a Jesus Cristo. Antes da nossa conversão, antes da nossa mudança de vida, nós oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado. E como fazíamos isso? Através da prostituição. Oferecíamos o nosso corpo ao pecado através das bebedeiras. Nós oferecíamos os nossos corpos ao pecado através das baladas, pelas noites incontáveis. Nós fazíamos essas coisas com muita tranquilidade, mas agora a Bíblia diz que você e eu devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, não apenas no templo, não apenas na igreja, mas na vida do nosso lar, lá no ambiente do nosso trabalho, na rua onde nós vivemos, na universidade ou na escola onde nós estudamos, em todos os lugares que Deus nos plantar ou que Deus nos colocar, nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas como é que o corpo pode tornar-se um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como é que o seu corpo pode se tornar esse sacrifício assim? Vamos dar nome aos bois? Por exemplo, quando você limita a sua visão e não permite que os seus olhos vejam aquilo que é mal, aquilo que polui a sua mente, aí eles se tornam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque você não permite que os seus olhos olhem tudo o que Ele quer, e você então restringe o seu olhar para determinadas coisas, e você não permite que os seus olhos fiquem vagando por situações e áreas que não agradam a Deus. E quando você vigia isso, e quando você limita a sua visão, você está consagrando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a sua língua, ela não diz nada que é vergonhoso, então ela se torna para Deus um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque tem muita gente que não tem colocado o seu corpo, a sua língua no altar do Senhor, e por isso mesmo
Essas pessoas falam o que não devem, comentam sobre a vida dos outros, se dão a fofocas e a comentários que são extremamente desagradáveis. Quando você e eu colocamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável no altar de Deus, a nossa língua, ela passa a ser um instrumento de bênção e não de maldição. A boca que temos precisa aprender a abençoar e não a amaldiçoar. E quando nós fazemos isso, o nosso corpo se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O ouvido que temos, nós precisamos aprender e precisamos tomar cuidado para apenas permitir que ele ouça aquilo que agrade a Deus. Para que você fica emprestando os seus ouvidos para as pessoas que fazem comentários tristes sobre a vida dos outros, comentários desagradáveis sobre a caminhada das pessoas? Quando você e eu limitamos aquilo que ouvimos, nós estamos consagrando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos produzir frutos para a glória de Deus com o nosso corpo. Com o nosso corpo nós precisamos glorificar a Deus. As nossas mãos, os nossos pés, a nossa boca e todos os outros membros do meu e do seu corpo, diz a palavra de Deus, precisam ser oferecidos ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não somos um sacrifício morto. A Bíblia diz que deve ser um sacrifício vivo. Nós não somos um sacrifício contaminado. Você e eu precisamos ser um sacrifício puro. Nós não somos um sacrifício imperfeito, mas nós somos um sacrifício agradável a Deus. Como é que você pode viver dentro da vontade de Deus? Quando você consagra no altar do Senhor o seu corpo. E aqui a gente tem alguns problemas. Porque hoje as pessoas não têm mais entendimento de que o corpo deve ser consagrado a Deus como um sacrifício vivo. E aí, nós estamos vivendo agora essa onda de calor, e o que acontece? Estamos na primavera, chegará logo em seguida, virá o verão, e aí nós percebemos que as pessoas começam a diminuir o comprimento e o tamanho das suas vestes. E infelizmente isso alcança a maioria das mulheres. Elas não veem nenhuma dificuldade de andar com roupas cada vez mais curtas, e elas então não colocam mais o seu corpo no altar de Deus como sacrifício vivo. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, minha querida, você que está aqui, quando você mostra as suas pernas, essas suas coxas trabalhadas em academia ou naturalmente, quando você usa esses decotes e apresenta o volume significativo dos seus seios, você não está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Você está colocando o seu corpo no mercado do mundo para que os homens cobicem, tropecem, caiam e pratiquem atos malignos, pelo menos nas suas mentes. Você desagrada a Deus, você envergonha o Evangelho, você envergonha e entristece o Senhor. Eu fico impressionado com os pais que me ouvem aqui nessa noite, porque eu estou aqui há 17 anos falando, e eu vejo os pais criando as suas crianças desde pequenininho. Então quando os nossos filhos são pequenos, é muito bacana, a gente coloca aquela fraldinha, a criança fica aparecendo na fraldinha, não tem problema. O problema é que quando ela começa a crescer, a roupa continua curtinha, e ela vem lá dos 5, dos 6, dos 8 anos com roupinha curta. Aí ela chega nos 12 anos, ela não quer colocar uma roupinha maior, ela não quer colocar uma roupinha mais adequada, ela quer continuar mostrando as pernas, mostrando as costas todas, mostrando tudo que tem direito. Hoje, por acaso, se a memória não me trai, eu abri o UOL lá no meu celular, fui ver um zap, mas depois que eu vi uma notícia, eu abri o UOL, e aí na página do UOL veio uma coisa interessante. Olha só, que a nova tendência da moda para esse ano é as mulheres usarem uma saia grande e só biquíni em cima. Eu falei, como é que é? Aí eu fui ler a matéria, aí eu vi um monte de mulheres, manequins, com aquela saiona comprida e só o que você talvez chame de bustier, mas eles estão chamando de biquíni. Bustier antigo? Como é que é? Croque? É croquete? Propet? Ah, não, esse nome é muito complicado, eu não sei não. Esse nome,
esse troço aí, irmãos, a pessoa não está consagrando o corpo dela como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando a mulher faz esse tipo de coisa, quando o pai permite que a criança continue crescendo com esse estado de situação, roupas curtas, você tem que entender uma coisa, mulher, você tem que entender uma coisa, seu corpo é para ser admirado, apreciado pelo seu marido quando você casar. Os homens na rua não tem que cobiçar você não tem que se apresentar na vida, como dizem por aí os meios de comunicação, gostosona. Você vai atrair para a sua vida, é problema. Os homens vão te cobiçar, vão te desejar, vão mexer com você vai gerar constrangimentos, você vai envergonhar o Evangelho, a palavra de Deus. Você precisa entender aquilo que a palavra do Senhor diz. Se nós queremos viver de acordo com a vontade de Deus, nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O seu corpo é templo do Espírito. E eu não estou dizendo aqui que você tem que usar uma saia até lá no tornozelo, mas pelo amor de Deus, pelo menos na altura do joelho. De vez em quando eu vejo uma pessoa sentar no banco da igreja e ela começa a puxar a saia e bota a Bíblia. Parece até que a Bíblia vai tampar agora a calcinha dos outros. Bíblia não é para tampar a calcinha. Bíblia é para poder se ler, meditar e aprender com ela. Então, você, minha querida irmã, e os meus irmãos aí também, tome cuidado. Eu fico engraçado, eu fico pensando naquele negócio, né? Na minha época, quando eu era adolescente, os homens usavam aqueles shorts mais curtos, que era tipo futebol. Hoje os caras usam cada bermudão grandão e as mulheres deviam usar coisa grande, estão usando curto, mudou tudo. Tem que parar com isso. Você tem que entender que se nós queremos glorificar a Deus, se nós queremos ver de acordo com a vontade de Deus, o seu corpo precisa ser colocado no altar de Deus como sacrifício vivo. E a Bíblia diz que é sacrifício, porque muitas vezes você gostaria de se apresentar de um jeito, mas você vai sacrificar a sua vontade para se apresentar na vida de forma decente para a glória de Deus. Você vive assim, e você deve se portar desse modo para a glória de Deus. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Ofereça seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Em segundo lugar, esse texto nos diz que nós conseguimos viver dentro da vontade de Deus quando você e eu somos inconformados com este mundo. Preste atenção, nós só conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus quando nós somos tomados por uma inconformidade com este mundo. Olha o que diz o verso 2. Diz assim: e não vos conformeis com este século. Agora preste atenção, a palavra século aqui, ela significa o estilo de vida do mundo, o estilo de vida da sociedade. É a filosofia que está por detrás da atitude, do comportamento e das ações das pessoas que não conhecem a Deus. No mundo de hoje, querido, tudo é muito relativo. Tudo é permitido, tudo é aceitável, cada um vive de acordo com os seus desejos. E a palavra de Deus diz que se você e eu queremos viver de acordo com a vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com isso. Quem conhece o Senhor Jesus é diferente. Nós não concordamos definitivamente com esta imoralidade, por exemplo, aceita, incentivada e permitida na nossa sociedade. Escute o que eu vou te dizer. Nós, como povo de Deus, como crente em Cristo, nós não admitimos como coisa normal que os nossos meninos, que as nossas meninas, que os nossos jovens, que os nossos viúvos e viúvas, que os divorciados que dizem que estão na fé em Cristo possam ir para a cama, transarem como se fosse algo natural e tranquilo. Não é, é pecado, é prostituição. Deus não admite isso. O sexo, ele é santo, é puro, é bom, mas ele é um privilégio para o casamento e fora disso é pecado. Mas se você quer viver de modo que agrade a Deus, você não pode se conformar com este mundo.
Você não tem noção da quantidade de gente que eu atendo, seja crente ou não, que me procura. E tem gente que já chega para mim, irmãos, dizendo assim, igual aconteceu esses dias, chegou para mim dizendo: pastor, nem é membro da igreja não, mas pastor, eu já estou errada mesmo, eu estou vivendo pecado e não sei o quê. Eu nem falei nada, como é que ela já chega falando? Aí a pessoa vai descrever para mim, irmãos, eu já estou vendo isso há anos acontecer no meio do povo de Deus, no meio das pessoas em geral. A pessoa começa um relacionamento virtual, com 15 dias, a pessoa já está namorando virtualmente, no primeiro encontro a pessoa já vai para a atividade sexual. Isso é um absurdo, isso é pecado, isso é transgressão. Se você é solteiro, a Bíblia chama de fornicação, eu chamo de prostituição. Se você é viúva ou viúva e você faz isso, é prostituição. Se você é uma pessoa divorciada, consagre o seu corpo no altar de Deus como sacrifício vivo, sacrifique esse desejo no altar do Senhor, mas se preserve para que quando acontecer de você novamente poder estabelecer um relacionamento adequado, saudável e casar, aí sim você terá uma vida ativa sexual. Fora disso é pecado. Mas hoje a sociedade encara tudo isso como algo natural e tranquilo. Eu quero dizer para você que não é normal, não é tranquilo, não é natural. Deus não aprova, a palavra de Deus não concorda com isso, e não importa o que diga a sociedade, Deus não vai mudar os seus princípios para poder agradar a ninguém. O crente em Jesus, ele é sal que inibe a podridão, ele é luz que denuncia as trevas. É isso que a palavra do Senhor diz. Nós precisamos ser inconformados com todas essas conformações desse mundo sem Jesus e sem Deus. Nós só podemos viver de acordo com a vontade do Senhor quando nós não aceitamos essas práticas como algo natural, normal, quando você e eu não nos conformamos com este mundo. A Bíblia diz: e nem vos conformeis com este mundo. As pessoas podem chamar você de cafona, isso aí 30 anos atrás era cafona, né? As pessoas podem chamar você de quadrado, de lento, de dando ré, de qualquer nome que ela quiser dar. Mas nós não nos conformamos com este mundo. Os colegas de trabalho podem aplaudir aquele camarada que se diz garanhão, que pega todas, aquela mulher que diz que arrebenta com as portas dos corações alheios, e ela no ambiente de trabalho profissional pode ser a poderosa. Com todo esse poder, se não se arrepender, vai para o inferno. Com toda essa habilidade de seduzir as damas, se você não se arrepender e mudar de vida, vai para o inferno. Porque a palavra de Deus diz que se você e eu queremos viver de acordo com a vontade de Deus, nós não podemos nos conformar com este mundo. Em terceiro lugar, preste atenção no que a Bíblia diz. Nós vivemos dentro da vontade de Deus quando somos transformados pela renovação da nossa mente. Você e eu, se queríamos viver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos permitir que o Espírito Santo transforme o nosso modo de pensar, transforme a nossa cabeça, mude os nossos pensamentos. Veja o que diz o verso 2, ele diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste atenção, não basta você ser um homem, uma mulher inconformada com este mundo, você precisa ser um agente da transformação, porque somente uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, ela pode ser um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. O crente, ele precisa ter uma mente nova, a mente de Cristo. Nós temos um modelo, querido, que não muda, que é o Senhor Jesus. Nossa mente, ela não deve ser um poço de águas turvas,
poluídas pelo pecado. Nós não somos um depósito de sujeiras, nós devemos ser um depósito dos princípios da verdade da palavra de Deus. Aquilo que habita a minha mente, aquilo que domina a sua mente, precisa ser a mais pura verdade da palavra de Deus. O mundo, diz a palavra de Deus, ele tem uma forma. Essa forma, ela é elástica, ela é flácida. A forma do mundo é a forma do relativismo moral, é a forma da ética situacional, é a forma do desbarrancamento moral. O cara está na beirada do barranco, ele está desbarrancando, levando todo mundo, e ele está ali, indo para o buraco abaixo com tudo que está acontecendo. O crente em Cristo é alguém que não põe o pé nessa forma, ele não se amolda ao costume dessa sociedade, mas ele permite que o Espírito Santo transforme a sua mente, mude a sua vida, e ele passa então a ter um outro tipo de pensamento. É por isso que quando a gente encontra uma pessoa que teve de verdade uma experiência com Cristo, de verdade, eu não estou dizendo aquelas pessoas que vão à igreja, porque tem muita gente que vai à igreja e nunca teve uma experiência com Cristo. Querem ver um exemplo? Jesus selecionou 12 apóstolos, mas o traidor, o Judas, nunca se converteu. O Judas estava lá no meio da turma, porque era legal para ele, tinha dinheiro. Jesus recebia dinheiro, ofertas, para bancar o ministério dele. O que o Judas fazia? O pessoal se reuniu, escolheu o Judas para ser o quê? O tesoureiro. Sueli, o Judas era o tesoureiro, Sueli, tomava conta do dinheiro, mas ele também roubava o dinheiro do colégio apostólico, de Jesus, irmãos. Ele roubava de Cristo. Ele estava lá, mas nunca se converteu. A mente dele nunca foi transformada. Nunca. É por isso que você e eu, quando encontramos uma pessoa que se converteu de verdade, a gente usa uma expressão muito interessante. Você diz assim: quem te viu e quem te vê, hein? Foi da água para onde? Para o esgoto. Não? Foi da água para o vinho. Houve uma mudança perceptível, clara, notória. Mas por que ela aconteceu? Porque o Espírito Santo transformou o modo de pensar. Quando o camarada se converte, quando aquela menina se converte, quando um homem se converte de verdade a Cristo, quando uma mulher se converte de verdade a Cristo, a transformação é visível dentro de casa, no ambiente de trabalho, no meio dos seus amigos e colegas. O crente em Cristo, ele não se conforma com este mundo, porque a forma do mundo muda todo dia. O que era errado ontem, hoje é certo. O que foi repudiado ontem é aplaudido hoje. O vergonhoso ontem, hoje ele é praticado à luz do dia. Nós, porém, diz a palavra de Deus, seguimos outro absoluto que jamais fica ultrapassado. Você e eu seguimos o Senhor Jesus de Nazaré. Nós seguimos a Jesus Cristo e seguimos porque a nossa mente foi transformada, e seguimos porque o Espírito Santo gerou uma transformação na nossa mente e no nosso coração, e isso se reflete no meu e no seu comportamento dentro de casa, no trabalho e nos relacionamentos sociais diversos. É por isso que não adianta a pessoa hoje ela chegar num ambiente e se identificar como crente. Já foi o tempo em que isso era alguma coisa significativa. Já foi o tempo. Quando eu me converti há 40 anos atrás, isso era significativo. Você chegava num ambiente e quando a pessoa percebia alguma coisa, falava assim: você é crente? Eu falei assim: sou crente. Isso era um divisor de águas. Hoje não. Hoje não. Hoje muita gente se identifica como crente, mas quando você conversa com ela, você percebe que o corpo dela
não está no altar de Deus como um sacrifício vivo, porque a língua dela é ferina, a língua dela é atrevida. O coração dessa pessoa, muitas vezes que você conversa com ela e ela se identifica como alguém crente em Jesus, o coração dessa pessoa está cheio de prostituição, só pensa em sexo, em pornografia, em coisa inconveniente. Quando você começa a conversar com algumas pessoas, você percebe que os olhos dessa pessoa são como tigres em caça. Tudo que passa, ele devora com os olhos. Ela não passou por uma transformação. Amados, a Bíblia diz que se você e eu queremos viver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos experimentar uma transformação na nossa mente. Quando o nosso corpo é consagrado a Jesus, a nossa mente também é transformada. Nós precisamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como é que você experimenta isso? Quando você permite que o Espírito Santo transforme a sua mente e o seu coração. E isso você não identifica com palavras. Você identifica no comportamento, na atitude, na convivência do dia a dia, no modo em como a pessoa se porta à vista dos outros, longe da igreja, longe do pastor, longe de outro crente. E aí você olha e você percebe o comportamento dela e o testemunho dela. E eu termino dizendo para você, eu nunca vou esquecer de que alguns fatos marcam a vida da gente. Mas eu me lembro de uma pessoa que se converteu nessa igreja, quando eu aqui cheguei. Me lembro que estava num ambiente, realizando algo que eu precisava realizar. E havia uma autoridade nesse ambiente. E aí, não sei por que cargas d'água, aquela autoridade soube naquela informação que eu era pastor. E ele perguntou assim para mim, o senhor é pastor de qual igreja? Eu falei assim, eu sou pastor da igreja metodista. Ah, o fulano de tal frequenta lá? Eu falei assim, frequenta. Ele falou assim, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor, esse cara mudou mesmo. Esse cara mudou mesmo, da água para o vinho, porque aqui no ambiente profissional que a gente vivia, ele era subornado, ele aceitava dinheiro, e ele reuniu todo mundo num dia, numa segunda-feira, e disse assim, a partir de hoje não entra um centavo irregular na minha mão. Ele abriu mão de 5 mil reais por mês, ele me disse, 5 mil por mês de suborno. Ele não aceita mais e foi viver com os proventos naturais dele. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é mudança, transformação de vida, de mente, de coração. Porque se você e eu queremos viver de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos experimentar aquilo que as Escrituras Sagradas nos colocam, revelam e dizem, que você e eu precisamos experimentar a renovação da nossa mente, porque só quando nós somos transformados é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que muita gente não entende? Porque nós gostamos de ir à igreja. Você já viu quando as pessoas assim, mas eu não entendo esses crentes, eles não saem da igreja, eles gostam de ficar lá dentro da igreja, porque nós experimentamos uma transformação. É bom estar aqui, é agradável estar aqui. Aqui eu descubro e aprendo sobre a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Eu tenho satisfação de estar aqui. Não venho por obrigação, não venho por imposição. Eu venho porque aconteceu na minha vida uma transformação. Eu venho porque o meu corpo agora está consagrado como sacrifício vivo no altar de Cristo. Eu venho porque eu não me conformo mais com esse mundo que não faz mais da experiência com Cristo algo importante. Apenas eles praticam uma religiosidade de ir e voltar para casa. Se você veio aqui e
voltar para sua casa do mesmo jeito, eu vou te dizer, você não está prestando culto, você tem uma religião, mas você não tem um compromisso com Cristo. Porque todas as vezes que eu estou num ambiente de culto, adorando, aprendendo a palavra de Deus, essa palavra gera em meu coração uma inquietação. Eu saio daqui incomodado. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E quando você sai com esse sentimento, essa inquietação íntima na sua alma, é sinal de que o Espírito de Deus está produzindo, começando a gerar um borbulho no seu coração para uma mudança. E se isso estiver acontecendo com você, vai gerar crise. Você vai sair daqui sabendo assim, eu gosto tanto de fazer isso, mas meu corpo precisa ser apresentado como sacrifício vivo, e eu não posso mais. Eu amo essa situação, mas eu aprendi, porque fui cultuar a Deus, que isso entristece o olhar do Senhor, e eu quero viver dentro da vontade de Deus. E como meu corpo agora está no altar do Senhor como sacrifício vivo, eu tenho que abrir mão disso. Sabe o que Jesus falou sobre isso? Eu termino a minha palavra dizendo para você. Sabe o que Jesus falou disso? Ele disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Se você não quiser negar a si mesmo, dia a dia, se você não estiver disposto a tomar a sua cruz e ir após Jesus, então você não vai conseguir viver de acordo com a vontade de Deus. Porque para viver de acordo com a vontade de Deus, eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Eu não posso me conformar com o estilo desse mundo atual. E eu preciso experimentar uma transformação da minha mente e da minha vida. Vamos ficar de pé então e vamos orar, queridos. Como é que você pode viver de acordo com a vontade de Deus? Você pode viver de acordo com a vontade de Deus, oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, não se conformando com esse tempo e permitindo que o Espírito Santo gere em você uma grande mudança, uma grande transformação em nome de Jesus. Feche os seus olhos, queridos, mesmo de pé, fique com os seus olhos fechados. Eu quero orar com você. E você descobriu nessa noite que necessita de uma transformação. Você descobriu isso. E isso chegou muito forte ao seu coração nessa noite. Muito forte. O Espírito Santo falou com você. Eu quero orar então, de uma maneira muito especial. Eu quero orar contigo. Você que entendeu isso, que precisa de mudar de vida e de postura. Levante sua mão aí onde você estiver e eu vou orar com você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante sua mão, vamos orar, levante sua mão. Se Deus falou com você, querido, é porque Ele quer mudar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor nessa hora a vida dessas pessoas que agora erguem as suas mãos. O Senhor conhece a caminhada dessas pessoas. O Senhor conhece o comportamento delas. O Senhor sonda o mais íntimo do coração de cada uma delas. E nessa noite eu quero te pedir, Espírito Santo, no nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar toda a cadeia, que o Senhor possa quebrar
todo grilhão que impede ou que impedia essa pessoa de, ó Deus, colocar no altar do Senhor o seu corpo como um sacrifício vivo, que o Senhor possa ajudá-las a romper com essas cadeias, a romper com essas situações, a quebrar esses vícios, ó Deus, a abandonar esses hábitos que tanto entristecem o Senhor, que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa estender as tuas mãos e moer esses grilhões pelo poder do sangue de Jesus, de maneira que essa pessoa experimente uma libertação extraordinária, de maneira que, ó Deus, nessa noite teu Espírito, Pai, possa produzir uma transformação na mente e no coração, gerando arrependimento, gerando mudança, que venha glorificar o teu nome, que venha exaltar o teu nome. Meu Deus, toda operação do maligno contra a vida dessas pessoas, gerando um cativeiro, eu repreendo isso em nome de Jesus, que a tua mão preciosa nessa noite possa trazer uma libertação plena, uma libertação completa, para a glória do nome de Jesus, e que essa pessoa não perca, ó Deus, a determinação de andar em novidade de vida. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Podemos assentar.